Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos resolver questões de história do assunto, os limites da colonização portuguesa, nativismo e expansionismo. E a questão 1 está meio apagada aqui, já peço desculpas antecipadas, mas aqui onde está o cursor, a questão 1 é da FUVEST, é uma questão aberta, e ela vai trazer um verso da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, que vai dizer o seguinte: atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência Mineira. Então ela está falando da Inconfidência Mineira, que foi uma revolta que ocorreu ali em 1789, na esteira ali do processo inspirado, que teve inspiração de fato no iluminismo francês, né, que aconteceu ali na região de Minas Gerais e que pregava o que? A emancipação política da referida região em relação a Portugal. Tá? Então essa questão ela é aberta e ela vai pedir para o candidato explicar por que a Inconfidência acima evocada não obteve êxito. Então, a Inconfidência ela não obteve o êxito, no caso, o êxito que ele está falando é de você conseguir a emancipação política por vários fatores. O primeiro deles é que a Inconfidência Mineira ela foi delatada, ou seja, os planos de revolta que levaria o quê? A expulsão de funcionários portugueses da região foi delatado. Então, a coroa portuguesa utilizava muito da questão da delação como uma forma de derrotar movimentos revoltosos. Então, em primeiro lugar, ela foi delatada. Segundo, o que a coroa portuguesa fazia? A coroa portuguesa também oferecia anistia de impostos para quem cooperasse com a coroa portuguesa. E o terceiro ponto aí também já é mais polêmico, né, porque os historiadores também não têm não existe um debate fechado sobre essa questão, é que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento elitista que contou com pouco apoio popular. É óbvio, quando se fala em apoio popular, você não pode entender o apoio popular do século XX, do século XXI, as características das estruturas da sociedade do século XX e XXI com o mesmo olhar desse momento histórico. Nós estamos falando de uma sociedade em que você tinha um contingente de mais de 90% de analfabetos e um contingente de mais de 60% de escravos. Então, como é que você vai falar em apoio popular nesse momento histórico? Então, esses fatores que eu citei, eles são os principais, de acordo com os historiadores, para que a Inconfidência Mineira não obtivesse êxito. Certo? Vamos agora à questão B. A questão B vai dizer por que, não obstante o seu fracasso, tornou-se o movimento emancipacionista mais conhecido da história brasileira. Isso daí abre uma discussão enorme no tocante a isso. Se você for ver os textos da Lilian Schwartz, que fala sobre a independência do Brasil, você vai ver isso. O texto do Kenneth Maxwell, também um grande brasilianista, você vai ver o seguinte: nem os historiadores ele tem também uma versão fechada sobre isso, mas em primeiro lugar é importante dizer que a leitura da Inconfidência Mineira é uma leitura republicana. Ou seja, aquele movimento ele foi recuperado após 1889, a proclamação da República no caso. Quando proclamou-se a República precisava se reafirmar no imaginário popular brasileiro, porque nós estamos falando de uma sociedade que tinha uma visão, queira ou não, monarquista da política, tinha uma visão monarquista, certo? Uma visão de como súdito e não de como cidadão. Então, os republicanos daquele momento histórico precisaram recuperar certos movimentos que ocorreram, certos fatos históricos, para reafirmar o republicanismo. O primeiro movimento que eles conseguiram recuperar, inclusive elevando Tiradentes à categoria de herói nacional, foi a Inconfidência Mineira, certo? Tanto é que a Inconfidência Mineira foi durante muito tempo algo meio que esquecido durante o primeiro e segundo reinado. Lembrando que a Dona Maria,
a Rainha Maria, mãe do Dom João VI, que é conhecida como Maria Louca, né, que morre no Brasil em 1816, no caso, é ela que assinou a ata de execução de Tiradentes. Então, você não tinha uma simpatia da monarquia, óbvio, por esse movimento, que era considerado um movimento antimonárquico. Só que, a partir da proclamação da República, em 1889, houve uma recuperação desse movimento. Então, ele se tornou um movimento notório na história do Brasil com a República. Certo? Então, por isso que, embora ele tenha sido fracassado, há um reconhecimento de que foi o primeiro movimento de caráter puramente emancipacionista da história do Brasil. Certo? Portanto, questão 1 está respondida. Vamos agora à questão 2 da FATEC. Ela é uma questão fechada, mas ela traz um texto de contextualização bastante longo. E esse texto vai dizer o seguinte: o movimento político organizado na Bahia em 1789 incluía em seu bojo e em sua liderança mulatos, negros, livres ou libertos, ligados a profissões urbanas, como artesãos ou soldados, bem como alguns escravos. Os conspiradores defendiam a proclamação da República, o fim da escravidão, o livre comércio, especialmente com a França, o aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos e várias articulações. Após uma tentativa de se obter o apoio do governador da Bahia, começaram as prisões e delações. 4 dos principais acusados foram enforcados e esquartejados. Outros receberam penas de prisão e banimento. O texto anterior refere-se à letra A, Conjuração dos Alfaiates, Balaiada, Revolução Praieira, Sabinada, Inconfidência Mineira. Vamos lá. Essa questão ela não é tão fácil assim, porque ela pode induzir o candidato ao erro. Como que você faz? Primeiramente, a Revolução Praieira, a Sabinada e a Balaiada, elas são movimentos, certo, de revolta que ocorreram durante o Brasil Imperial. Ou seja, se ele está falando do movimento político organizado na Bahia em 1789, ou seja, antes da proclamação da independência do Brasil, você já elimina esses 3 acontecimentos aqui que ocorreram no século XIX, quando o Brasil já era independente. Tá bom? Então sobrou o quê? A Conjuração dos Alfaiates e a Inconfidência Mineira. E como que você elimina a Inconfidência Mineira e pontua a Conjuração dos Alfaiates, que é a alternativa correta? Vamos lá. A Inconfidência Mineira ela teve um caráter mais elitista. Ela não contou com a participação de mulatos, negros, livres e libertos, ligados a profissões urbanas como artesãos e soldados, bem como escravos. A Inconfidência Mineira, por mais que tenha sido um movimento exaltado durante a República, como o primeiro movimento de caráter puramente emancipacionista, de caráter genuíno, como pedindo a emancipação do Brasil, não foi um movimento que contou com a participação popular. Quando se fala em participação popular nesse momento histórico, era mulatos, negros livres ou libertos, pessoas ligadas a profissões urbanas, artesãos, soldados e também alguns escravos urbanos, escravos revoltosos, escravos que serviam seus senhores nas cidades. Certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra A, Conjuração dos Alfaiates, que ocorreu na Bahia. Não foi a Inconfidência Mineira, porque a Inconfidência Mineira ela teve a sua participação, ela teve um perfil muito mais elitista. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra A. É importante que o candidato ele saiba diferenciar bastante as bases sociais de cada movimento emancipacionista. Quem que foi que liderou, quem que participou, quais foram os setores das sociedades que estavam envolvidos. É importante isso daí. É importante pesquisar e estudar sobre esses movimentos. Bom, vamos agora avançando na questão 3. A questão 3 vai trazer o seguinte enunciado aqui para nós. O conceito de independência, antes de falar, a questão 3 ela é uma questão aberta, tá? É uma questão de responder, é da VUNESP. Mas vamos ler o texto de contextualização primeiro. Ele é do Carlos Guilherme, Ideia de Revolução no Brasil.
Tá? Vamos ler. O conceito de independência surge mais nítido nas Minas Gerais. A situação colonial pesa para estes homens proprietários. O problema é mais colonial que social. Já na Bahia, em 1798, a inquietação é orientada por elementos de baixa esfera e a revolução é pensada contra a opulência. O problema é mais social que colonial. O que ele está querendo dizer? Que a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana é sempre a questão, a diferença entre eles é a questão das bases sociais de quem participou desse processo de revolta. Em que sentido? Em Minas era um problema muito mais colonial, um problema muito mais de descontentamento da elite com a coroa portuguesa, certo? E na Bahia foi um problema muito mais social do que colonial, certo? Ele resumiu muito bem. Vamos avançando, né? Essa não é a reflexão, essa reflexão não é a principal do entendimento da questão. É o seguinte, o que ele está dizendo? Comparando os movimentos da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, responda o que esses dois movimentos tinham em comum. Esses movimentos eles tinham em comum o descontentamento em relação à coroa. Então, eles se combinavam nesse ponto. Eles tinham o descontentamento em relação à coroa e eles tinham a inspiração no ideal iluminista. Ponto. E em que eles se diferenciavam? Eles se diferenciavam nas suas bases sociais. Enquanto a Inconfidência Mineira era um movimento muito mais elitista, ou seja, era um problema muito mais colonial, certo? A Conjuração Baiana era um movimento de caráter muito mais popular. Ele era um problema social. Lembrando que é importante que o indivíduo, quando ele vai analisar a história, ele não pode analisar a história com o olhar de hoje. Tá? Porque quando você fala em movimentos populares, você tem que levar em consideração o perfil da população da época. Tá bom? Como que você vai falar que nesse momento histórico os setores populares eram organizados em movimentos sociais, sociedades de base? Você não pode fazer isso, tá bom? Porque movimento social é algo do século XX, que vem da segunda metade do século XX, ali nos estudos do Alain Touraine, entendeu? Então, tome muito cuidado, porque o avaliador, muitas vezes, ele utiliza do anacronismo do candidato contra ele. Certo? O que é o anacronismo? É aquela visão que você olha o passado com o olhar de hoje. Isso é uma visão anacrônica. E o analista, muitas vezes, o avaliador, ele coloca isso daí como uma forma de confundir o candidato, de eliminar os candidatos menos aptos. Tá bom? Então, eles se diferenciavam na questão da participação popular. Tá certo? Portanto, a questão 3 está respondida. Vamos agora responder as duas últimas questões, a 4 e a 5, que elas são duas questões fechadas, e aí nós finalizamos o nosso vídeo. A questão 4, eu até sei que está um pouco apagado aqui, mas onde está o cursor, a questão 4, ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai dizer o seguinte: sobre as influências filosóficas e ideológicas da Inconfidência Mineira, de 1789, é correto afirmar que, alternativa A, os ideais napoleônicos de ampla extensão da educação básica foram a principal meta do governo dos insurretos. Tome cuidado, pelo amor de Deus, essa alternativa está completamente incorreta. É óbvio que o Napoleão já existia em 1789, mas o Napoleão toma o poder na França em 1799 e institui a Era Napoleônica a partir dali, quando ele se torna o imperador da França em 1804. Então não tem como você falar em ideais napoleônicos em 1789. Nessa época, Napoleão estava lá no exército, servindo a monarquia francesa. Depois ele tem uma história meio controversa, né? Que ele debanda para o lado da Revolução, etc, etc. Ele é muito ligado aos girondinos. O Napoleão tinha essa ligação com os girondinos, essa ligação militar. Bom, não vem ao caso nós nos aprofundarmos na questão das posições políticas do Napoleão antes de tomar o poder, mas o fato é que não existiam os ideais napoleônicos, então tome muito cuidado, tá bom? Descarte a alternativa A. A alternativa B vai dizer o seguinte: o Congresso de Viena foi a principal fonte de inspiração para os inconfidentes brasileiros, que viam os governos da Europa Central como formas mais desenvolvidas de organização.
também está completamente incorreto. O Congresso de Viena ele veio na esteira da Santa Aliança após 1815 e ele foi um congresso de perfil extremamente reacionário e conservador, restauracionista. Então não tem como você falar que eles tinham um perfil de formas mais desenvolvidas. Tome muito cuidado, descarte a alternativa B. Até agora a A e a B estão incorretas. Vamos à alternativa C. As campanhas de libertação das economias latino-americanas e o nacionalismo foram as principais matrizes ideológicas da Inconfidência. Tome muito cuidado, a principal matriz ideológica da Inconfidência foi o iluminismo e o ideário da independência dos Estados Unidos. Tome muito cuidado, tá bom? Como é que você vai falar de campanhas de libertação se em 1789 essas campanhas de libertação das colônias da América Latina não havia começado? E as invasões napoleônicas da primeira metade do século da primeira década do século XIX ajudou bastante após a invasão do Napoleão à Península Ibérica em 1807. Então, tomemos muito cuidado com essa alternativa, que as três alternativas estão muito fora de esquadro, muito fora de contexto. Portanto, a alternativa D, que é a correta, vai dizer a independência dos Estados Unidos e o pensamento liberal e anti-absolutista muito influenciaram os ideais do Inconfidente Mineiro. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. E lembre-se, candidatos, como a Inconfidência Mineira ela tinha um perfil elitista, quem que ia estudar na Europa e tomar contato com ideias iluministas? A elite, os filhos da elite. Um Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, né, que vai estudar na Europa, vai estudar em Coimbra, passa a ter contato com as ideias iluministas que estão ali na Europa, passa a ter contato também com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos, que é um processo histórico extremamente interessante, extremamente importante para entendermos o mundo atual. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5, também conhecida como última questão do nosso vídeo, que é da Mark São Paulo, vai trazer o seguinte enunciado. A Inconfidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada. Alternativa A, nas reivindicações das camadas menos favorecidas da colônia. Vamos lá, se eu acabei de falar que a Inconfidência Mineira foi um processo histórico de visão elitista, ou seja, muito mais um problema colonial do que social, como que ela vai ser feita nas reivindicações das camadas menos favorecidas? Não faz sentido, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta, descarte. Alternativa B, no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Perfeito, o que eu venho falando ao longo do vídeo. A inspiração nos ideais iluministas. Alternativa B está correta. Alternativa C, nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon. O socialismo utópico de Saint-Simon vem do século XIX, se reafirma no século XIX. Portanto, está fora de contexto, está fora de período histórico. Nas ideias absolutistas defendidas pelos pensadores iluministas. Os pensadores iluministas eram anti-absolutistas, eles questionavam o absolutismo. Então não tem como você se inspirar no iluminismo absolutista. O iluminismo é antagônico ao absolutismo. E a alternativa aí, nas formas políticas desenvolvidas pelos comerciantes do Rio de Janeiro, não sei quais eram essas formas políticas. Talvez hoje em dia os comerciantes do Rio de Janeiro possam ter desenvolvido algumas formas políticas. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.